E olha aí, fiel, tem muita informação pra você nesta sexta-feira. Corinthians entra em campo amanhã contra o Santo André e o Igor Coronado. Será que ele vai ser titular contra o Santo André? Acompanha comigo. E também tem notícia quentinha aqui no canal. O Corinthians negocia já com o substituto para o Matias Rojas. Fica até o final do vídeo para você ver com quem o Timão tá negociando para trazer aí para o lugar do Matias Rojas. E amanhã tem Corinthians, vamos saber aí possível escalação, todas as informações do Timão a partir de agora, tá bom? Mas antes da gente ver, deixa o like para fortalecer o canal. Se for novo por aqui, clica no botão aí embaixo e se inscreva agora. Canal Alerta Corinthians, aqui é tudo sobre o Timão. E sem mais demora, vamos reagir aí à Gazeta Esportiva e o Cereto, trazendo todas as notícias do Corinthians desta sexta-feira. Deixe o seu palpite nos comentários. Será que o Corinthians consegue essa classificação no Paulista? Vamos reagir aí às últimas notícias do Corinthians atualizadas. O assunto que bombou ontem no Corinthians foi o futuro do Rojas. Thiago Salazar é o homem da notícia. As últimas informações sobre o tema chegam agora. Boa noite, Salazar. Tem atualização de ontem para hoje? Boa noite, Michele, para você, para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva. É como você disse, né, Michele? 24 horas no Corinthians equivalem a 1000 dias, às vezes. Quanta coisa acontece de um dia para o outro no Timão, é inacreditável. Bom, Mi, lembra que eu falei que Corinthians e Matias Rojas iam conversar hoje? Pois bem, essa conversa de fato aconteceu e a única definição até agora, né? Até agora, são o quê? Agora, ó, 6h30. Até agora a definição é a seguinte: o Matias Rojas não jogará mais pelo Corinthians, não defenderá mais o Corinthians, não entrará em campo novamente com a camisa do Corinthians. Mas atenção, o contrato não foi rescindido ainda. Nós vimos agora o que aconteceu com o caso do Rames Rodrigues lá no São Paulo, então vamos deixar tudo muito claro aqui. O Matias Rojas ontem mandou uma mensagem de texto para o presidente Augusto Melo, dizendo, tudo bem, a gente conversa amanhã, que ele estava muito irritado, não queria falar com ninguém. E hoje, numa conversa assim, muito rápida, o Rojas novamente faltou do treino, né? Não foi ao treino de hoje de manhã do Corinthians e informou ao presidente que, olha, eu não quero mais jogar, não faço mais questão, não pretendo mais jogar no Corinthians. E o Corinthians, do lado de cá, por ter se tornado um jogador que, em tese, não faz falta ao elenco do Corinthians, né? Não tem desempenhado, o Corinthians também entende que não precisa fazer esforço. Tá bom, você não quer? O Corinthians também não faz questão nenhuma de contar com o Matias Rojas. Neste entendimento, eles concordaram, então, o Matias Rojas não defenderá mais o Corinthians. Agora, são os advogados do Corinthians, com os advogados do Matias Rojas, que vão sentar e discutir os termos da rescisão. Tudo para quê, Michele? Agora a gente tem que explicar alguma coisa aqui para o leitor, para o nosso telespectador, na verdade. Matias Rojas tem embasamento jurídico para isso? Tem. Eu conversei com um dos principais advogados brasileiros em casos FIFA hoje à tarde e ele me explicou que o Rojas tem sim embasamento para ir à FIFA. Por quê? Porque a FIFA, no Estatuto da FIFA, diz: se dever mais do que 2 salários ou algum dinheiro relacionado ao contrato, mesmo que não seja salário, o jogador pode procurar a FIFA. E o Corinthians estava devendo aí cerca de 4, 5 meses em relação a direitos de imagem. Então ele poderia fazer isso. Para isso, ele precisava primeiro notificar o clube e esperar um período de carência para o clube tentar pagar e acertar tudo. Ele fez isso em dezembro. Ele já notificou lá na FIFA o Corinthians em dezembro. Aguardou, fez um acordo e agora o Corinthians voltou a atrasar uma parcela. Ele pode chegar na FIFA e falar, olha, eu notifiquei, eu fiz um acordo, de novo atrasaram, agora quem não quer sou eu. Ele pode fazer isso, e que me explicaram que muito provavelmente ele teria a causa ganha neste sentido. O Corinthians, então, agora, fica nas cordas. Porque qual que é o mundo ideal? Bom, rescinde, libera e segue a vida. Assim, se livra de repente ter que pagar uma multa alta lá na FIFA. Só que tem que ver se o Matias Rojas vai querer topar isso e se o Corinthians também. Porque eu escutei de um dirigente do Corinthians assim, se a gente abrir esse precedente, todo jogador por causa de um atraso ou outro quiser acionar o clube na FIFA, então o Corinthians também está incomodado e não está querendo facilitar muito. Pois bem, eles vão ter que sentar e conversar de que maneira vai ser feita essa rescisão, quem vai abrir mão do quê, se vão mesmo abrir mão de todo o dinheiro e cada um seguir sua vida. Parece o mundo ideal, mas a gente tem que aguardar para ver se é isso que acontece. E uma última informação
informação que foi passada para mim, que o Matias Rojas, o problema dele não é dinheiro, é que ele não está jogando. E aí uma pessoa do staff dele falou para mim assim, o contrato dele vai até julho de 2027. Você consegue imaginar um jogador de 28 anos jogando pouco como ele tem jogado, mal tem entrado em campo? Então ele está pensando na carreira dele. Apareceu a brecha, ele está fazendo de tudo para ir embora, Michele. E é isso aí, ficou nem um ano de Corinthians, 30 jogos, 15 como titular, 15 como reserva, 3 assistências e nenhum gol. Essa foi a história de Matias Rojas, camisa 10 do Corinthians, Mi. Alexandre Silvestre e Marcelo Bazégio, sobre o Rojas e toda essa situação com o Corinthians. O que vocês acham? Eu acho que é um vexame mútuo. O Rojas não jogou nada, mas o Corinthians também não pagou, nem o que combinou de acertar agora na reta final, enfim. E o Corinthians agora, como disse o Salazar, está nas cordas, porque o Rojas, ou o staff do Rojas, ou o jurídico do Rojas, tem um trunfo. A faca e o queijo na mão, né? Que é o seguinte, vão tentar fazer um acordo, mas ele tem o trunfo, né? Que aí a FIFA e recebeu o contrato inteiro. Não, e com 3 meses atrasado você já pode recorrer à FIFA e rescindir de forma unilateral até o contrato. Então, vai Corinthians, tem que pagar isso aí. É uma situação muito delicada e é chato, né? A gente vê, foi uma grande aposta do Corinthians para o meio-campo, não à toa ele vestiu a camisa 10. Mas eu creio que também o momento vivido pelo Corinthians na temporada passada atrapalhou bastante essa trajetória do Rojas no clube. Eu costumo dizer que um jogador bom em um time desorganizado acaba se queimando e às vezes um jogador meia boca num time organizado vira um jogador bom. E no caso do Rojas talvez possa ter sido o primeiro caso, né? Um jogador bom, com potencial, mas ali num ambiente caótico não conseguiu desenvolver o seu melhor futebol. Também tem responsabilidade, sim, poderia ter rendido mais, teve problemas físicos, mas é uma situação muito delicada porque, poxa, o Corinthians apostava alto para ter um novo camisa 10, um jogador que pudesse ali ser um Renato Augusto versão melhorada, mais jovem, e não foi isso tão bem. E não foi isso que aconteceu. Tão bem. Quer dizer, começou tão bem, fez um primeiro jogo de estreia, né, Chico Lang, que foi sensacional, Fiquei bem impressionado, né? Acho que foi o único. Com a qualidade dele, o drible, o chute, a categoria. Olha, Michele, vai deixar sim, porque ele era uma esperança, né? Como está dizendo o Bazégio, tem razão. Era uma esperança de um futuro melhor para o meio campo do Corinthians. Mas isso não aconteceu. Agora, isso aí, Michele, é o seguinte, essa diretoria tem que prestar atenção em trazer jogador de fora. Jogador de fora para jogar no Brasil, não são todos que dão certo. E o Matias Rojas era um ídolo na Argentina, mas chegou agora no Brasil e não conseguiu ser aquilo que ele era lá. Se adaptou aqui, né? Contratação é sempre um grande risco. Já falamos disso várias vezes. Mas vai que, no apagar das luzes, acontece algo parecido no Corinthians em relação ao que aconteceu com o Rames no São Paulo. Calma, foi um jogo, hein? Mas olha só, vai que o Flaco Lopes no Palmeiras foi contratado como uma grande promessa e demorou para vingar no Palmeiras, agora está fazendo o gol adoidado. O Galopo no São Paulo também precisou de um longo período para poder começar a entrar nos trilhos e ser decisivo e marcar gols. Talvez se o Rojas estivesse em um clube que desse mais tempo, tivesse mais paciência, ele poderia render. Não foi isso que ele encontrou no Corinthians. Corinthians joga amanhã. Salazar vai explicar como que o Timão deve entrar em campo. Bora, Salazar. Vamos lá, Michele. O Corinthians amanhã, 4 horas da tarde, vai pegar o Santo André na Neoquímica Arena, ainda sonhando com uma vaga às quartas de final do Campeonato Paulista. Todo mundo sabe, tá difícil, mas ainda é possível. E atenção, todo mundo joga amanhã, o Corinthians e os seus principais adversários. O Timão, às 4 horas, pega o Santo André. Aí acaba o jogo do Corinthians, às 18 horas, o Mirassol vai pegar a Portuguesa. Acaba o jogo do Mirassol, a Inter de Limeira, às 8 horas da noite. Amanhã também vai pegar o Ituano. Lembrando, Mirassol e Inter de Limeira não podem vencer seus jogos e o Timão tem que vencer o Santo André para ainda aspirar uma vaga às quartas de final do Paulistão. O Tonhão da Fiel, o Antônio Oliveira, terá o Pedro Raul de volta, né? Vai ficar como opção ali para o ataque do Corinthians. O Cássio cumpriu suspensão, também está de volta. E o Igor Coronado será relacionado, vai para o jogo. Deve começar no banco, mas dessa vez vai para o jogo. Essa é a grande novidade, Michele. Beleza, Salazar. E aí, meninos? Vai pro jogo, hein?
Coronado. Isso, e a torcida do Corinthians lotando a arena. Acho que o Corinthians faz o resultado. Ganha. Acho até que atropela. Você falando dos bastidores, eu acho que atropela, eu acho que atropela. Mas a combinação é milagrosa pro Corinthians tem que passar, ganhar né? esse, aí os rivais têm que perder. Tem que perder, empatando, não podem ganhar, né? Os rivais E também ganhar o tropeçarem. outro, e os rivais, bons rivais agora tudo perder. podem ganhar. Corinthians classifica, Corinthians dá um up e ganha a final. Já pensou, Chicão? Aí 2024 é aquele ano, né? Vai ser bom, eu tô curioso para ver o Coronado em campo, é um jogador que chega com muita expectativa, todo mundo tem falado muito desse jogador e a gente não tem registro dele atuando no futebol brasileiro, é um atleta que percorreu toda a sua carreira fora do Brasil, então vai ser bem bacana para ver se toda essa expectativa de fato faz sentido. O Corinthians está errado, o Corinthians tem que pagar o salário do Rojas, né? Se está combinado no contrato, tem que pagar e acabou. O Corinthians que pagou para contratar o Rojas, à época, $1.800.000. À época, contratou do Racing da Argentina, $1.800.000. O jogador, mais ou menos R$8.600.000. Contrato até 2027. Vai rescindir este contrato. Agora, o Rojas não jogou absolutamente nada no Corinthians, né? Esta é que é a verdade. Entrou em campo só. Entrou em campo 30 vezes, né? Jogar não jogou, ele entrou em campo 30 vezes, 15 delas como titular. Eu nem lembrava que tinha jogado tantas partidas como titular, mas 15 delas como titular. Deu só 3 assistências e não fez nenhum gol. Não fez nenhum gol. Não marcou nenhum gol e deu apenas 3 assistências. Talvez tenha sido, talvez não, com certeza foi uma das piores contratações da história do Corinthians. Lembra do De Federico? Até o De Federico foi melhor do que o Rojas. Até o De Federico fez mais gols do que o Rojas. De Federico fez 3 gols, se eu não me engano, com a camisa do Corinthians, que foi um tremendo mico De Federico no Corinthians. O Rojas também, um tremendo mico com a camisa do Corinthians. Então é inacreditável esta passagem do Matias Rojas, que jogou bem só na primeira partida contra o América Mineiro pela Copa do Brasil, lembra? Contra o América Mineiro pela Copa do Brasil, a estreia dele com a camisa do Corinthians, ele jogou bem. Deu até aquele passe de letra e tudo mais. Depois não jogou mais nada e foi um tremendo mico nas mãos do Corinthians. Fato é que ele não joga mais no Sport Clube Corinthians Paulista. Outro que quase foi embora foi o Fausto Vera. O Fausto Vera ameaçou ir embora. O Fausto Vera, mas aí não foi por falta de pagamentos. A questão do Fausto Vera foi porque ele está insatisfeito com a posição de reserva no Corinthians e pediu para ser negociado. Mas a direção do Corinthians conversou com o Fausto Vera e pediu para ele permanecer no clube. Então não é do interesse do Corinthians neste momento negociar o Fausto Vera. Embora o Fausto Vera tenha interesse em ser negociado, não é do interesse da direção corintiana negociar o jogador. Entende que ele é importante para o elenco, se bem que também não está jogando nada, hein? Não está jogando nada. Mas a diretoria do Corinthians entende que ele é importante para o elenco, a comissão técnica entende também que ele é importante para o elenco. Então Fausto Vera vai continuar no Corinthians, pelo menos por enquanto. Outro que pode sair, mas esse no meio do ano, é o atacante Wesley. Wesley tem sondagens de clubes de fora, mas o Corinthians não vende, pelo menos é esta informação, o Corinthians, apesar das sondagens dos clubes de fora, o Corinthians não vende o jogador por menos do valor da multa, que é de 100 milhões de euros. 100 milhões de euros é 537 milhões de reais na cotação atual. O Betis da Espanha seria um dos interessados no jogador, né? O Betis gostaria de contratar o jogador, mas o Corinthians está dizendo que não vende pelo valor abaixo da multa, que é astronômica, 100 milhões de euros. Vamos ver se vai pintar a proposta mesmo no meio do ano e se o Corinthians vai bater o pé para não vender abaixo da multa. O time do Corinthians encerrou a preparação para o jogo contra o Santo André neste sábado. Você sabe que o Corinthians precisa ganhar do Santo André, precisa ganhar do Água Santa na última rodada, precisa ganhar os 2 jogos para torcer ainda por tropeços
da Internacional de Limeira. A Internacional de Limeira não pode vencer nenhum dos 2 jogos. A Internacional de Limeira joga contra a equipe do Ituano e joga também contra a equipe do Santos na última rodada. O Mirassol também não pode vencer nenhuma partida. O Corinthians tem que torcer contra o Mirassol. O Mirassol joga contra a Portuguesa e joga contra o São Bernardo. Só assim o Corinthians vai conseguir a classificação matemática à próxima fase. Está muito difícil para o Corinthians. Para esse jogo, o Corinthians terá a volta do goleiro Cássio e também à disposição o Pedro Raul e o Igor Coronado, né? O Pedro Raul e o Igor Coronado estão à disposição do técnico Antônio Oliveira, mas os dois devem ficar como opções no banco de reservas. O Pedro Raul, que já foi titular do time do Corinthians e acabou se machucando, mas está recuperado de uma contusão muscular, e o Igor Coronado, que vai fazer a estreia dele com a camisa corintiana. Mas provavelmente os dois vão ficar no banco de reservas. O provável time do Corinthians, para começar jogando contra o Santo André, eu vou colocar no campinho para vocês, é o seguinte: Cássio, o Fagner, Félix Torres, o Gustavo Henrique e o Hugo. Ranielli, Maicon e o Garro, o Romero, Yuri Alberto e o Wesley, no esquema 4-3-3 do técnico Antônio Oliveira. Deve ser no mesmo time, portanto, que enfrentou a Ponte Preta, que perdeu para a Ponte Preta, com a possibilidade do Garro entrar no lugar do Romero. Aliás, com a possibilidade do Coronado entrar no lugar do Romero. Aliás, o Coronado foi testado em 3 posições. Ele foi testado na meia esquerda, onde joga o Garro, foi testado como ponta esquerda, onde joga o Wesley, e foi testado como ponta direita, onde joga o Romero. Então ele foi testado em 3 posições, o Coronado, que deve jogar com o Garro, né? Ele deve jogar ao lado do Garro. Numa escalação possível e provável, ideal, deve jogar os 2 juntos. Não deve jogar um no lugar do outro. Para amanhã, eu não sei. Mas para o futuro, é claro que o técnico Antônio Oliveira deve escalar os 2 jogadores ao mesmo tempo. O Coronado, que tem treinado muito bem, tem feito bons treinos, mas o que se fala é que ele não está bem fisicamente, ainda está fora de ritmo de jogo, porque a última partida dele foi no dia 26 de dezembro. Informações do Corinthians. Salve, fiel! Recado importante agora no canal Alerta Corinthians. Você já conhece o site de apostas do Win? Não? É uma das melhores casas de aposta do mercado do mundo. E olha só, fechamos uma parceria e tem uma super oportunidade para você aqui do canal. Colocando o nosso código ALERTA11 do mesmo jeito que tá aparecendo aí na tela, você ativa aí o bônus de 500% no seu depósito. Isso mesmo, 500% no seu depósito. Isso significa que se você colocar aí, depositar R$100, vira 500. Depositou 1.000, vira R$5.000. Então não perde tempo. Corre lá agora no site, se registra e coloca o código ALERTA11 para você ativar o seu bônus aí e participar dessa grande oportunidade. Mas é por tempo limitado, hein? É por tempo limitado. Corre lá agora no site e se registra com o nosso código ALERTA11 para você garantir aí 500% de bônus no seu depósito. Então não perde tempo, corre lá no site, se registra. Tá vendo ali código promocional? É só você clicar ali no código promocional, se registrar e colocar o código aí ALERTA11, igual está aparecendo na tela aí, para você ativar o seu bônus e participar dessa oportunidade. Vai ficar fora dessa? Lógico que não, né? Corre lá, que é tempo limitado. Já já esse código vai expirar e você vai perder. Então não perde tempo, vai lá no site, se registra, coloca o nosso código ALERTA11 para você ganhar aí e ativar na hora. Se ativa na hora 500% de bônus no seu depósito. Mas jogue com responsabilidade e lembrando que é para maiores de 18 anos, tá bom? Venha se divertir com a Win. E olha aí, fiel corintiana, informação, hein? Quentinha dessa noite aqui, desta sexta-feira, o Corinthians já tem substituto para o Matias Rojas. O nome da vez
é o Carlos de Pena do Internacional. O Corinthians já estava monitorando, sondando o jogador, mas agora com a saída do Rojas, o Corinthians voltou a negociar pesado com o Inter para trazer o meio-campista para o Corinthians, fiel. Carlos de Pena é a bola da vez, o Corinthians quer o jogador, eles entendem que é o substituto aí para o Matias Rojas. Você concorda com essa negociação? Carlos de Pena no Corinthians? Corinthians já está com as tratativas feitas aí nos bastidores. Na verdade, já tinha conversas, né? Mas tinha esfriado. Mas com a saída do Rojas, o Corinthians aí quer a contratação do Carlos de Pena. Quem deu a informação foi o César Luiz Melo. Ele é especializado em transferências de jogadores sul-americanos. O Corinthians está monitorando, interessa e voltou a tratar com o Internacional essa negociação. Carlos de Pena, para quem não sabe, tem 31 anos, tem 102 partidas aí pelo Internacional, com 11 gols e 14 assistências no time gaúcho, né? O Vasco queria a negociação do jogador, mas deu uma esfriada nessa negociação. E o Corinthians retomou essa negociação. Quem também falou sobre isso foi o Benjamin Bach nas suas redes sociais, confirmando aí que o Corinthians quer o Carlos de Pena. Pergunto para vocês, Ciel, Carlos de Pena é o nome para substituir o Matias Rojas? Deixa a sua opinião nos comentários, mas existe sim o real interesse do Corinthians em contratar o uruguaio aí, jogador do Internacional. Notícia quentinha aqui no canal Alerta Corinthians, então deixa seu like. Amanhã tem Corinthians, também deixa seu palpite aí, Corinthians e Santo André, às 4 horas da tarde. Vou ficando por aqui, qualquer novidade eu trago no canal, então ativa o sininho das notificações para não perder nada, tá bom? Deus abençoe cada um, ótima sexta-feira, sextou, tamo junto, forte abraço e vai Corinthians!